Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está me vendo, mas o importante é que você está me vendo. Inglês básico, que eu também chamo de inglês instrumental, inglês de alfabetização, inglês para tirar o trauma. Class number 13, aula número 13. Meu pente aqui, deixa eu ver. Isso, tá bom. Professor Roberto Vitor sou eu. Na aula passada a gente fez o segundo texto e hoje, nesta videoaula, neste nosso encontro, eu penso que é uma das aulas mais importantes desse curso. Eu acho que é uma das aulas mais fundamentais para tirar o fantasma do gerúndio. No seu PDF, do seu e-book, você vai ter lá a explicação de quando se usa, uma explicação condensada, de quando você usa o ING, né, que é o gerúndio. Vou te mostrar daqui a pouco. E eu vou colocar somente nesta videoaula 2 dos mais importantes, porque os outros, né, a gente vai fazer isso ao longo do tempo, mas 2 dos mais importantes, vamos traduzir algumas coisas, vamos trazer alguns exercícios, né, algumas frases, e não se esqueça, né, eles são 14, você vai passar da infância para a adolescência, né, vai ter a puberdade do inglês, onde você vai começar a traduzir do português para o inglês. É isso mesmo, é o único curso que eu tenho ciência de que traduz, que pede para você fazer a tradução do português para o inglês, para você sentir como fazer a tradução, como funciona o conceito das estruturas do inglês, para você aprender a fazer isso, tá claro? Obviamente que é um curso básico, mas eu tenho certeza que vai tirar muito trauma, vai esclarecer muita coisa, tá claro? Vamos lá então? Deixa eu vou fazer aqui mesmo que ficou bacana aqui. Olha só, próximo. Essa é a nossa hora do né? Vamos lá então. Gerúndio, o que vem a ser gerúndio? Olha só. Aliás, eu devia ter apagado isso. Não apaguei, vou apagar isso agora. O gerúndio é o ING. O ING, que a gente, quando estava no ginásio, deixa eu trocar aqui de cor, quando estava no ginásio, né? A gente colocava, o ING, a professora ensinava para a gente, falava que era, eu me lembro que a gente aprendia que era o going, que ele falava going, né, going, não é going, é going, que é indo, né, doing, que a gente falava doing, que é fazendo, studying, que é estudando. Então, eu me lembro que a professora mostrava isso para a gente e você achava que era uma coisa extremamente complicada, porque era a primeira vez, eu estou aqui fazendo um negócio aqui, eu preciso apagar um negócio que eu fiz na outra aula, que era um negócio extremamente estranho. As professoras em inglês, elas têm um problema, que não são elas, somos nós. Quando a gente está no ginásio, eu estou apagando um negócio aqui enquanto eu estou falando com vocês. No ginásio, a gente acaba não prestando atenção no colegial, né? Não sei se fala ginásio ainda, eu estou velho já. A gente acaba não prestando atenção no inglês. Aliás, até muitas professoras têm um problema, porque o que acontece? Tem lugares que o ginásio não reprova, tem lugares que o inglês não reprova. Então, a gente acaba não prestando atenção no que o professor fala. Mas vamos voltar aqui, que eu apaguei o que tinha que apagar. Veja, o ING, por enquanto, você vai lembrar que era ando, indo. Vamos lá, então. Olha só, o que é isso aqui? Olha só. Aliás, eu fiz aqui um novo efeito que parece Star Trek. Olha só, então. E agora eu vou ter que baixar a cabeça aqui, vou ter que fazer assim para você ver. Tá claro? E o que vem a ser isso? Veja, nós aprendemos que quando tem o to antes dos verbos, lembra? Era o infinitivo, tá? Então você tem aqui trabalhar, um verbo novo agora que é o verbo correr, depois um outro verbo novo que é crescer, um verbo super gostoso que é dormir e um outro verbo que quer dizer desenvolver. Então, desenvolver, que termina com ir e ar, por isso tem o to. Perfeito? Agora, olha só, vamos lá então. Quando você bota o ING, e eu vou trocar a cor aqui agora, quando você coloca o ING, ele se transforma em, olha só, working, e se você, a hora que você for fazer aula de conversação, esse N você não fala working, você fala working, como se fosse né? Língua lá no céu da boca, working, trabalhando. Depois você tem o quê? Olha só, running, que é correndo.
Depois eu explico, um outro dia eu explico por que dobra isso daqui, tá claro? Por enquanto, o nosso foco é saber qual que é o ING. Depois você tem o que mesmo? Growing, o ING faz às vezes do ando, indo. Depois você tem sleep, sleeping, dormindo. Agora eu vou ter que ficar torto aqui. Atenção. Developing, tem que voltar aqui. Isso que é o quê? Desenvolvendo. Então é isso que você aprendeu até hoje. Eu só coloquei alguns verbos diferentes para você saber que o ING não é só studying, working, né? Drinking, eating, sleeping, são outros verbos que também são utilizados. Então isso é o que você viu no seu ginásio, no seu nível médio, no seu, sei lá, como é que chama hoje em dia, eu estou velhinho já estou com Alzheimer já, que era o ING. Agora, olha só a segunda, e essa eu acho, olha só, eu adoro essas coisas aqui, é muita frescura, né? Essa é a principal regra que eu queria mostrar para a gente hoje. Essa é a principal estrutura, o principal conceito do ING. Eu tenho certeza que você já viu alguns textos onde você via o ING e não necessariamente você sabia o porquê daquele ING lá, porque não estava, né, você não conseguia traduzir como ando, indo, final do verbo. Vamos lá, alguns exemplos que agora você vai gostar. Olha só o que acontece. Eu vou até me tirar da tela para você ficar vendo. Então, olha só. I am interested in investing abroad. Então, I am interested in investing abroad. Você é um auto-executivo, você é um empresário, você tem uma empresa, e aí você fala o quê? Olha só. Primeiro, estou. Eu sei que o I é eu, mas você não precisa escrever isso em português. Você pode escrever eu estou. Eu só estou mostrando para você que às vezes você vai ter o sujeito em inglês, mas que em português não precisa. Tá claro isso? Então, estou, olha só, próximo. Interessado em investir no exterior. Agora, repara uma coisa. Eu estou interessado em investir no exterior. Esse investir, você vai me falar, deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais legível. Você pode falar, mas professor, o senhor falou que investir é um infinitivo, e todo infinitivo o senhor falou que tem to. É verdade, eu falei isso sim, que o infinitivo tem o to. Só que aí tem uma outra, tem uma sacada, olha só. Olha só. Tem um gerúndio, você tem veja bem, em inglês está no gerúndio, em português está no infinitivo. Por quê? Porque este in que está aqui, ó, olha só a tecnologia, olha só. Este in que está aqui, ele faz obrigatoriamente o verbo ficar no gerúndio. Olha que interessante. Olha só. Quem diria? Meu Deus do céu. Só que em português, ele continua como se fosse investir. Então, veja uma coisa. Olha só que tecnologia. O in faz o verbo, in uma preposição. O verbo embaixo faz, em português, continua como investir, porque você não vai traduzir como eu estou interessado em investindo em tecnologia, eu não estou interessado em investir no exterior, eu não estou interessado em investir em ações, tá? Investindo, desculpa. Então, veja, ele está lá no ING, mas a tradução é o quê? É ar, ir, é como se fosse infinitivo. Por quê? Por causa do danado, olha só, da danada desta preposição. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver mais um exemplo, olha só. Mais um exemplo. Você está brigado com a sua namorada, você aprontou com a sua namorada de novo. Esses homens não valem nada, por isso que eu não gosto de homem. E aí ela vira para você e fala assim, I'm tired of looking at your face. I'm tired of looking at your face. O que está dizendo aqui, ó? Eu, mais uma vez, eu estou, mas eu coloquei como estou. Cansado, no caso aqui está errado, é cansada, porque é a sua namorada que está falando isso. Cansada de olhar para sua cara gorda, para sua cara. Então, eu estou cansada de olhar para sua cara. Professor, de novo, o are está aqui, que é o infinitivo, E o senhor me falou que o infinitivo é to. Ainda continuo falando, porém, agora você tem o quê? Você tem uma preposição antes. Olha aqui, a preposição antes, tá claro? Então, como é que ficou isso? Olha só. Por conta da preposição, você vai ter o quê? Você vai ter, deixa eu apagar aqui, você vai ter em português um infinitivo.
só que em inglês você vai ter o gerúndio. Então, olha só a nossa tecnologia aqui, por causa desse of, olha só a tecnologia, por causa desse of, deixa eu ficar junto aqui, que eu acho bacana, isso aqui eu acho legal pra caramba. Agora tem que apertar aqui, olha só, por causa desse of, o looking ficou no gerúndio, e o olhar embaixo vai ficar no infinitivo normalmente como fica, não tem problema algum, só que você agora descobriu porque que o looking está no gerúndio e é traduzido como infinitivo, porque tem o of lá do lado. Perfeito? Isso, uma série de expressões que a gente vai ver agora, também são possíveis de você ter o gerúndio depois. Vamos praticar e vamos ver o que está acontecendo. Olha só, né? Já falei aqui, vamos lá. Agora vamos colocar isso, começando, eu falei para você que na lição 14 a gente ia fazer uma tradução de um texto do português para o inglês, mas eu enganei você, eu já estou fazendo isso na lição 13. Eu sei que você já viu a lição 13 antes, e falou assim, mas o professor falou que era só na 14, e agora, danado esse alemão é danado, é ou não é? Vamos lá então. O que está escrito aqui? Vamos lá então. Então, vamos botar em amarelo, estou, eu tenho que falar estou, eu tenho que botar o I, porque não posso ficar sem sujeito no verbo, lembra? I am, interessado, interested. Professor, eu não estou muito acostumado a escrever em inglês. Realmente, se você não estiver acostumado, vai ser um problema, vai dar um trabalhinho. Só que você vai prestar mais atenção, você vai olhar muito mais do que se você estiver só lendo inglês. Então agora, por que eu optei em colocar frases do português para o inglês? Para focar a sua atenção. Eu tenho certeza que no começo você vai me xingar, falar, nossa, mas é mais difícil. Você vai me xingar, você vai falar da minha mãe, né? Só que depois você vai ver que você vai pegar o jeitão da coisa, e vai gostar. Eu faço isso em aulas de conversação. Nos meus livros de conversação, eu tenho o meu método. Aliás, fica aqui registrado. Se algum professor de inglês quiser utilizar meu método, está à disposição. Eu mando um modelo para a pessoa ver. Se você tem aula particular com o professor, se ele quiser usar o meu método, gostou, acredita, estamos à disposição. Converse, vocês têm aí, né, acesso a mim. Não sei por onde ainda, mas você tem acesso a mim. Eu sempre peço para as pessoas traduzirem do português para o inglês, que é para forçar a memória, lembrar como é que fala a palavra, como é que fala aquela estrutura, e tem dado muito certo, tá claro? Então, olha só, eu estou interessado in, é uma preposição, então agora esse verbo vai como in, studying, olha só, studying, English, letra maiúscula, porque é uma nacionalidade ou um idioma, English. Então, esse in que está aqui faz o verbo virar no gerúndio. I'm interested in studying English, apesar de em português estar no infinitivo. Fechou? Vamos lá, próxima. Meu pai está cansado de trabalhar aos finais de semana. Meu pai, my father, olha só a linha, father, está, cansado, tired. Olha a pronúncia de tired, muita gente faz errado, é isso daqui, olha só. Olha, é isso daqui, ó, é um I, tá? Ó. Tired, repita comigo. Tired. Não é para falar tired. Perfeito? Meu pai está cansado of, olha a preposição aí, sinal alerta. Trabalhar, apesar de estar infinitivo, tem uma preposição aqui, então você vai colocar working, porque esta preposição faz o verbo virar no infinitivo, mas você traduz como se fosse, aliás, coloca no verbo no gerúndio, mas você traduz como se fosse infinitivo. Você não vai traduzir assim, meu pai está cansado de trabalhando. Não deu certo. Aos finais de semana, on, e agora você vai aprender uma expressão, on weekends. Então, on weekends. My father is tired of working on weekends. Então, este of fez o gerúndio no verbo seguinte. Próximo. Depois de assinar o contrato, elas comemoraram. Esse foi mais difícil, professor. Esse eu não soube fazer. Me ajuda aí. Vamos lá, então. Depois de é o famoso after. Então, after quer dizer depois de. After, deixa eu arrumar esse negócio aqui, ficou feio. After, isso, after. A-F-T-E-R, after quer dizer depois de. Assinar é sign. A pronúncia é sign, tá? Só que tem uma preposição. After é considerada preposição. Então, signing
The contract. Então, after signing the contract, elas, they comemoraram. Comemorar é celebrate, que nem em português, celebrate, mas é um verbo regular. Verbo regular, a gente aprendeu isso na aula 5, termina com ed, celebrated, ponto. After signing the contract, they celebrated. After signing the contract, they celebrated. Então, este ing está aqui por causa do after antes. Puxa, professor, estou começando a achar que eu estou entendendo. Vamos fazer mais um, professor? Vamos fazer mais um. Antes de estudar, eu preciso resolver alguns problemas. Antes, que é o oposto de depois de, é before. Então, before, que também é considerado uma preposição, antes de estudar. Estudar seria to study, mas tem o before, então vira no gerúndio. Então, before studying, aliás, o before é uma preposição, então faz esta bagaça virar gerúndio, perfeito? Eu preciso, I need, dois verbos, preciso e resolver é verbo, então termina, olha só, aqui tem o gerúndio, você vai ter que botar o to no meio dos dois verbos, to solve, alguns, some, todas essas palavras já foram dadas anteriormente, some problems, que eu vou te mostrar, deixa problems por enquanto, tá? Então, o before fez o verbo na frente virar gerúndio, tá bom? Mas você traduz como se fosse infinitivo. Perfeito? Perfeito. Agora não está indo para frente por quê? Ah, foi. Ela está interessada em viajar ao exterior. Ela, she, está, is, interested, preposição in, apesar de estar no infinitivo em inglês, você vai botar traveling, e ao exterior você vai traduzir como abroad. Nós já vimos isso em algum exemplo anterior, que eu não me lembro de que lição que era. Professor, eu já vi traveling com dois L's, tá? Dois L's é porque é do United Kingdom, né? É inglês da Grã-Bretanha, da Inglaterra, fica assim, da Grã-Bretanha. Então, se você vira uma palavra que tem dois L's, uma palavra que você conhece com dois L's, ela tem um L só assim, nesses gerúndios da vida aí, é porque deve ser inglês britânico. Da mesma forma que inglês americano, que português de Portugal e português brasileiro tem diferenças, o inglês americano também tem, tá claro? Então, fechando aqui, este in fez o verbo virar no gerúndio, mas você traduz como se fosse infinitivo. E para terminar, veja bem, na aula 14, vamos ler junto. Na aula 14, você precisará traduzir um texto do português para o inglês. Será uma experiência bem interessante, inesquecível. Aliás, será uma tarefa em inglês se diz task, meio árdua se diz hard, que é difícil. Mas tenho certeza de que você gostará da experiência, eu tenho certeza, vai ser bem legal. Inclusive, procurei utilizar o vocabulário que foi utilizado nas aulas anteriores, então tem uma ou outra palavra que você vai perceber, você já tem aí, que eu coloquei e mostro como é que fala, mas a maioria são palavras anteriores. Lembrando que o meu objetivo nesse curso, por enquanto, é fazer você entender, ficar claro para você a sequência de palavras que caem numa aula, num texto, para você não ficar desembestadamente chutando, para você ter sempre critérios. Traduz na mesma sequência, quando der errado você inverte. Vamos parar por aqui, já deu quase 20 minutos a aula, mentira, 19h24, 26, valeu, tamo junto, fica com Deus, brigadão. Aliás, 19h26, antes de eu colocar a vinheta, depois eu vou fazer a vinheta, tá bom? Valeu, abraço.